Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vídeo este hoje de mensagem bíblica. Estaremos iniciando aí a fala, né? Vamos falar aí de Josué capítulo 1. E esse vídeo aqui ele serve como parte introdutória desse capítulo, tá bom? Bora pra cima, você que gosta aí de Josué capítulo 1, principalmente a parte dos versículos, né? Acho que é o versículo 6, 7 e 9, que tem uma mesma expressão. Tem de bom ânimo, seja forte, corajoso, aquela expressão é muito citada. Vamos aprender também sobre esta expressão do texto, tá bom? Bora pra cima. Então se ajeite aí e não precisa pegar a Bíblia hoje não, porque na verdade essa é uma parte introdutória, onde nós estaremos falando um pouco só sobre o contexto, tá bom? Então esse vídeo e o próximo estaremos falando da parte introdutória do capítulo, tá bom? Vamos estar apresentando hoje este livro aqui, ó. Os Mártires do Coliseu, o sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano. Hoje em dia, infelizmente, nós temos muitos crentes aí, por estarem distantes da palavra de Deus, acabam vivendo uma vida espiritual muito mesquinha, muito pequena. E tudo é razão para reclamar, tudo é razão para falar mal da vida, enfim, não gostam de nada e tem uma estrutura muito fraca, ao ponto de desistirem de qualquer coisa. Então eu aconselho você que tem essa estrutura, aí essa estrutura fraca, reclama de tudo, nada tá bom para você ler livros como esse aqui, ó. Tá bom? Livros como esse e também não se apartar da Bíblia. Porque nela você vai ver o quanto que teve, quantas pessoas sofreram por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E você vai ver que muitas das vezes, essas coisas que você passa, que você diz que é sofrimento, você vai ver que não chega nem perto do que esses homens aqui, essas mulheres sofreram. Aí você vai aprender a dar mais glória a Deus, a dar mais aleluia e vai viver uma vida reclamando menos, tá bom? Então vai um conselho aí da parte de Deus para sua vida. Quer diminuir as reclamações? Não é só você que sofre, não. Teve muita gente que sofreu muito mais que você. Sua vida, muito pelo contrário, às vezes sua vida é maravilhosa e você não sabe agradecer, tá bom? Vou ler aqui o resumo deste livro. Esta é a história da famosa Arena de Roma, onde milhares de cristãos primitivos encontraram um fim cruel e sangrento. Porém, muito mais que isso, é a história de famosos e santos heróis de Cristo que aceitaram de bom grado a morte, testemunhando da fé, da verdade, da fé apostólica. De fato, esta obra mostra a vida autêntica dos primeiros santos e mártires. Essa palavra mártires aqui, ela significa alguém que morreu, tá bom? Por causa da sua fé, por causa da sua crença. Aqui se acham relatados os suplícios de mártires notáveis, como Inácio, o bispo de Antioquia, a menina Priscila, Crisanto e Dária,
Estevão, Vítor e seus companheiros, Abdon e Sênem, os reis persas, Eleutério, o jovem bispo, Alexander, Hipólito, o pequeno Marino, a jovem Martina e muitos outros. Arquitetado por um cristão e construído no primeiro século por judeus escravizados após a queda de Jerusalém, o famoso Coliseu Romano foi palco não apenas de inenarráveis crueldades, mas também de incríveis milagres e conversões. Lendo os edificantes testemunhos de fé demonstrados nesta arena no início da era cristã em Roma, você entenderá como Deus pode escolher e tornar memorável um acontecimento. Tá bom? Esse é o resumo deste livro aqui. Principalmente para você que é cheio de frescura, reclama de tudo, não sabe viver a fé cristã, procure saber um pouquinho mais da nossa fé, da fé cristã. Você vai ver o quanto pessoas sofreram por causa dessa fé. E vai ver que às vezes a sua vida é maravilhosa e é você que não sabe agradecer. Viu? Bora pra cima. Tacar fogo na Serra do Filista. Quer um cafezinho aí? Produção! Grito! Grito! A esposa tá aqui deitada. Tá grávida. Tá quase ganhando. O nosso bebê é forte. Roda! A vinheta. E... é forte, Brasil! Pra cima deles! Bora lá! Vamos começar aqui a parte introdutória de Josué, capítulo 1. Vamos conhecer um pouquinho mais a vida deste homem de Deus. E eu quero aqui fazer algumas perguntas para você, porque normalmente quando a gente está citando algumas informações, o nosso cérebro, quando ele não é questionado, ele ouve essas informações, mas às vezes ele não retém de uma forma que a gente venha se lembrar em uma outra ocasião. E é por isso que, às vezes, uma pergunta, quando ela é feita, isso parece que abre um espaço no nosso cérebro para que a informação ela entre, tá bom? Então eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Ao mesmo tempo vou te citar a informação de Josué e garanto que essas informações vão ficar mais gravadas na sua memória, beleza pura? E se você não sabia dessas informações, vai ficar sabendo agora, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta: Josué era de qual tribo? Algumas pessoas devem saber, outras não. Mas Josué, ele era da tribo de Efraim, tá bom? Josué era da tribo de Efraim. Uma outra pergunta aí. Quantos Josués tem na Bíblia Sagrada? Pergunta interessante, né? Há uns tempos atrás a gente estava falando sobre Zacarias, que tem 28 Zacarias diferentes na Bíblia, né? Só que agora é Josué. Quantos Josués temos aí na Bíblia? Sabe não? Vai a resposta aí, ó. Tem 5 Josués diferentes, tá bom? Em toda
a Bíblia Sagrada. De onde você tirou isso, irmão Clepton? Dos dicionários bíblicos, tá bom? Aqueles dois que estão ali em cima, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Esses dois. Tá vendo? Tem 5 Josués diferentes em toda a Bíblia. Talvez você tenha aí um outro dicionário com uma informação mais precisa. Enfim, só que quando eu vi, só tem isso aí, tá bom? Só tem esses 5 Josués. Quando eu contei aí nesses dicionários. Em que ano aconteceu a travessia do Rio Jordão? Em que ano aconteceu a travessia do Rio Jordão? Segundo as fontes aí que eu estudei, que eu estava lendo, a miraculosa travessia do Rio Jordão foi no ano 1406 a.C., tá? Então, quando eles atravessaram o Rio Jordão? No ano 1406 a.C. Beleza? Bora lá. Em que ano Josué morreu? E com quantos anos ele morreu? 2 perguntas interessantes, né? Em que ano Josué morreu? E com quantos anos ele morreu? Bora responder. Josué morreu cerca de 1375 anos antes de Cristo. Em 1375 anos antes de Cristo, tá? Aos 110 anos de idade. Essa informação tem na Bíblia, beleza? Dos anos de idade dele. Tem na Bíblia. No ano em que ele morreu, não tem não, mas essa informação aqui ela tem na Bíblia, tá? Então, em que ano aí Josué morreu e com quantos anos ele morreu? Ele morreu no ano 1375 antes de Cristo, beleza? E morreu com 110 anos de idade, viveu bastante. Bora lá. Onde fica Canaã hoje? Parece uma pergunta até fácil, né? Mas é fácil, mas ao mesmo tempo muitas pessoas não sabem, tá? E cerca de quantos anos Josué liderou o povo de Israel? Então, onde é Canaã hoje? E cerca de quantos anos Josué liderou Israel? Bora lá. A conquista de Canaã, que é a Palestina, viu? A conquista de Canaã, que é a Palestina, começou cerca de 1405 a.C. e a liderança de Josué sobre Israel durou cerca de 25 anos. Dava até para fazer outra pergunta. Quando começou a conquista de Canaã? Mas vamos lá. Só nas 2 perguntas aí. Onde é Canaã? Eu acho que eu falei, né? E cerca de quantos anos Josué liderou Israel? A conquista de Canaã, que é a Palestina, começou cerca de 1405 a.C. e a liderança de Josué sobre Israel durou cerca de 25 anos, beleza? Essa informação aqui, durou cerca de 25 anos. Essa informação, na própria informação, você vê que ela não é precisa,
tá? Durou 25 anos? Não, durou cerca. O que é cerca de 25 anos? Durou cerca de 25 anos é que possa ter sido 23, 24, possa ter sido 25, 26, 27, beleza? Então essa informação cerca de 25 anos pode ter dado aí um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, ou os 25 mesmo. Ela não é precisa, beleza? Então, tem algumas informações na Bíblia, principalmente data. Principalmente data. Data, ela dificilmente vai ser precisa, tá bom? Data de algum lugar, data de alguém, data de alguma coisa. Ela dificilmente vai ser precisa ali, mas ela sempre vai vir dessa forma. Cerca de 25 anos, a carta de fulano de tal foi escrita do ano tal, a fulano viveu cerca, enfim, entendeu? Ela não é muito precisa, mas tem como você ter um conhecimento ali, tá? Bora lá. A tradição judaica no Talmud atribui a Josué a autoria literária do livro, tá? Esse Talmud aqui, tem muitas pessoas que pensam que é um livro só, beleza? Só que não é um livro só, tá? São diversos livros aí com explicações e questionamentos da Torá. Então é um livro que foi feito justamente para se questionar a Torá e assim abranger ainda mais o seu conhecimento, tá? Talmud, se não me falha a memória, significa ensinar, é alguma coisa do tipo, tá bom? Alguma coisa nesse sentido aí. Ensinar, aprender, alguma coisa do tipo, tá? Então a tradição judaica no Talmud, aí as explicações da Torá, tem alguns que tratam até o livro de Josué como uma extensão da Torá, tá? Isso mesmo. Se me falha a memória, foi isso que eu li. Tem alguns até que, nesse dicionário aqui, ó. Nesse aqui, ó. Esse grandão aqui, dicionário bíblico. Eles dizem até que o livro de Josué, ele é uma extensão da Torá, tá? Então, uns acreditam, outros não. Amém? Outra coisa, Talmud não tem apenas um livro, tá bom? Vários livros aí com questionamentos e explicações da Torá. E dentro desse Talmud, dentro dessas explicações, eles atribuem a Josué a autoria literária do livro. Porém, agora vamos fazer aí um questionamento, né? O Talmud diz, a explicação da Torá diz que Josué é o autor do livro, né? Só que aí eu quero fazer uma pergunta que, depois dessa informação, automaticamente você vai dizer, mas já está respondido, irmão Cleves. Calma aí, não é bem assim. Vamos lá. Quem é o autor e escritor do livro de Josué? Parece até pegadinha, né? Mas não é não. Quem é o autor e escritor do livro de Josué? É a mesma coisa de eu perguntar para você, quer ver? Quem é o escritor da carta aos Romanos? Aí você aí já está pensando, é Paulo, né não? Na própria carta aos Romanos, lá no finalzinho, você vai ver que não é Paulo. Eu não vou falar o nome dele não, que agora eu vou deixar você curioso, tá bom? Então não é Paulo o escritor da carta aos Romanos. Paulo, ele é o autor. O escritor não é ele. Escritor e autor, você sabe um pouquinho a diferença, né? Às vezes o mesmo cara que é o autor, ele é o escritor. Mas nem sempre o autor é o escritor da sua própria carta. Romanos é um exemplo disso. Paulo
ele é o autor, mas o escritor está na própria carta quem é. Amém? E aqui, nessa pergunta que eu fiz para você, quem é o autor e escritor do livro de Josué? É tão interessante que essas bíblias aqui de estudo, ó, ainda tem um pouco mais aqui embaixo, a maioria dessas bíblias de estudo aqui, elas não dão a certeza de que foi Josué que escreveu o seu próprio livro. A maioria delas. Porém, já tem aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, que ela está bem aqui embaixo, não dá para ver no vídeo, mas ela está bem aqui embaixo. A Bíblia de Estudo Pentecostal e a NVI, se não me falha a memória, talvez eu possa estar errado, mas a Pentecostal eu posso afirmar que ela nos traz a informação de que é Josué realmente o autor do seu livro, tá? Então, de uma, duas bíblias aí de estudo das que eu tenho aqui, vai dizer que Josué, ele é o autor do livro de Josué e o seu escritor, tá? Porém, os dicionários e as outras bíblias que eu tenho aqui não dá essa informação ou afirmação. Amém? Elas não colocam Josué como autor e escritor do seu próprio livro. Então aí, olha só aí a briga que pode se formar se você não aprender a estudar. Quer ver uma coisa? Imagina que um irmão tivesse lido somente a Bíblia de somente a Bíblia Pentecostal de estudo. Aí ele viesse aqui e fizesse uma pergunta para ele: meu irmão, quem foi que escreveu e quem é o autor do livro de Josué? Se ele só leu a Bíblia de estudo pentecostal, o que ele vai responder? Foi Josué? Aonde? Qual a fonte? De onde você tira isso? Poxa, eu tiro isso da Bíblia de estudo pentecostal. Ela vem afirmando que é Josué, o autor e escritor do seu livro. Fora que o dicionário John Davis, se não me falha a memória, também vem afirmando. Amém. Aí vem outro que já leu a Bíblia de estudo da Reforma, Bíblia de estudo Genebra, Bíblia de estudo Conselheira, Bíblia de estudo de Jerusalém, tá? Que é uma Bíblia bem conceituada aí no meio acadêmico. Aí vem lendo aqui várias Bíblias, Bíblia de estudo da fé reformada. Aí ele fala para você, faz essa mesma pergunta para ele: meu irmão, quem foi o autor e escritor do livro de Josué? Aí ele vai responder: não sei. Mas como você não sabe? Então, eu não sei porque eu já li a Bíblia tal, Bíblia tal, Bíblia tal, Bíblia tal, Bíblia tal, já li o dicionário tal, e eles mesmos vêm dizendo que não pode afirmar que é Josué o escritor desse livro. Deu para entender? Josué é o autor porque leva o próprio nome dele. Mas escritor, aquele que escreveu, que fez seu próprio livro, essas Bíblias não vêm afirmando. E aí eu te faço uma pergunta: como unir essas informações? Porque aqui um leu algumas Bíblias e vem dizendo que não. O outro leu também uma Bíblia de estudo, um dicionário, e vem dizendo que sim, ele é o escritor. E aí, como é que a gente faz? É aí que a gente aprende que no campo dos estudos, no campo das ideias, a gente não precisa ficar impondo informação nenhuma, tá? A informação, ela não é para você ficar impondo, ela é para você expor. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, aprenda a não impor o que você sabe, apenas expor. Porque quando você expõe, você também está abrindo um leque para aprendizado. Não é só porque você leu uma coisinha ali ou outra coisinha aqui que você já sabe de tudo dessa informação. Não,
Às vezes, nessa informação, você sabe um pouco e vem outra pessoa que sabe mais um pouco e vocês dois unem a informação. Dizia um certo sábio, eu não vou me lembrar, dizia um certo sábio que uma vez duas pessoas se encontraram. Cada uma carregava um pão. E as duas, quando se encontraram, cada uma trocou o seu pão. O que vinha de um canto estava com pão e entregou para o outro. E o que vinha do outro lado estava com pão e entregou para essa outra. E cada um foi embora. Cada uma tinha um pão, trocou e cada uma foi embora com um pão apenas. Ele dizia que em uma outra ocasião, duas pessoas se encontraram, mas cada uma tinha uma ideia diferente. E nisso, elas, quando se encontraram, trocaram essa ideia. E cada uma foi embora com duas ideias. Entendeu? Deu para entender? Assim é no campo das ideias. A gente não está aqui impondo informação. E no campo das ideias a gente não serve para impor nenhuma informação. A gente é que estuda, lê um pouquinho, a gente está aqui para expor a informação. Tá bom? Então aprende a trocar ideias, trocar informação. Porque eu já vi tanta gente que às vezes estuda um pouco, lê um pouco, que às vezes não sabe expor a informação. Quer impor a goela abaixo aquilo que aprendeu. Então aprende, tá bom? Nesse mesmo exemplo aqui, quem é o escritor do livro de Josué? Quem é o autor? Bom, o autor a gente já sabe, escritor, não. Tá bom? Então aprenda a expor a informação e não impor. Tá bom? Bora pra cima, seja fonte. Essa aqui só é a parte introdutória do livro, tá? A partir do próximo nível aí, a gente já inicia entrando no versículo 1, tá? Entrando no versículo 1, porém ainda tem uma pequena parte aí, introdutória também. Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia, isso é importante demais. Sorriso de crente. E Deus abençoe.